Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus traz palavras muito fortes sobre a importância de testemunhar a fé e confiar no Espírito Santo. Ele fala sobre a questão do reconhecimento que os homens precisam ter, e ele terá no reino dos céus no momento oportuno. Jesus nos fala sobre o testemunho público da fé e o poder do Espírito Santo também em nossa vida. Então, olhemos para isso com carinho nesse dia em que temos tal Evangelho diante de nós. Jesus começa o Evangelho nos convidando a não termos vergonha de proclamar a nossa fé. Todo aquele que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Esse chamado ao testemunho público é fundamental. Muitas vezes em nossa sociedade, podemos sentir a tentação de esconder nossa fé ou de nos adequarmos a um ambiente que se distancia dos valores do Evangelho. Jesus, porém, nos convida a sermos corajosos e a não termos medo de nos posicionar como cristãos aonde quer que estejamos, mesmo que isso traga a cada um de nós críticas ou incompreensões. Nos tempos atuais, há uma necessidade urgente de cristãos que sejam testemunhas vivas de Cristo, no trabalho, na família, nas redes sociais, em todos os ambientes. O testemunho não é apenas falar de Jesus, mas também viver de acordo com os seus ensinamentos. A vida de um cristão deve ser um reflexo da luz de Cristo, de forma que as pessoas reconheçam, através de nossas atitudes, quem nós seguimos. Jesus também nos alerta para um ponto muito sério: o pecado contra o Espírito Santo. Ele diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que isso significa? Blasfemar contra o Espírito Santo é fechar-se à ação de Deus, é rejeitar o perdão, a graça e a transformação que o Espírito quer realizar em nossa vida. Quando alguém recusa a ação do Espírito, recusa a própria oferta de salvação. Esse trecho nos lembra da importância de estarmos abertos ao Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado e nos leva à conversão. Se nos fecharmos para Ele, se endurecermos nosso coração, corremos assim então um risco de nos afastar definitivamente do amor e da presença de Deus. Por isso é necessário estar sempre com o coração aberto à ação do Espírito Santo de Deus, para que Ele cada vez mais possa nos ajudar no processo de transformação e conversão. Jesus conclui com uma palavra de conforto e esperança, depois ali de chacoalhar esse povo, Quando vos conduzirem às sinagogas diante dos magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Aqui vemos a promessa de que em meio às dificuldades e perseguições não estaremos sozinhos. O Espírito Santo nos guiará, nos dará as palavras certas e a força necessária. Essa promessa é especialmente consoladora nos momentos em que sentimos medo ou insegurança de testemunhar a fé. Será que eu vou ter os argumentos necessários? Será que se eu falar eu vou saber defender a fé? O Espírito Santo é o grande consolador e defensor, que age em nós e por nós. Ele nos capacita a enfrentar essas dificuldades que vão sendo impostas e nos dá a sabedoria necessária para responder com amor e verdade àquilo que se coloca diante da gente. O Evangelho de hoje, então, nos convida a 3 atitudes fundamentais: coragem para testemunhar a fé,
abertura à ação do Espírito Santo e confiança de que Ele nos sustentará em todas as situações. Jesus nos promete que, se o reconhecermos diante dos homens, Ele nos reconhecerá diante de Deus. Que possamos viver essa coragem no dia a dia, confiando na força do Espírito que nos guia e nos protege. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.